dizendo, né? Na última aula, né? Eu tinha calculado a integral, aquela integral de linha por um caminho semicircular. Eu utilizei, então, uma parametrização adequada, obtive um resultado que, se não me engano, deu menos π, né? E havia um outro caminho para a gente poder fazer o cálculo da integral de linha, que eu deixei que vocês tentassem. Eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, enfim, né? Mas eu acho que eu cheguei a argumentar que, muito provavelmente, naquele outro caminho, o resultado também daria o mesmo. E eu fiquei convencido disso porque eu calculei o rotacional daquele campo de força e o rotacional deu 0. Os campos cujo rotacional são 0 são campos conservativos. E a integral de linha de campos conservativos entre um par de pontos, ela não depende do caminho que vai unir esses pontos. Ela depende simplesmente do ponto final e do ponto inicial. Se os pontos forem os mesmos, você pode escolher o caminho que você bem entendeu. O resultado sempre terá que dar o mesmo, tá certo? De qualquer maneira, até para a gente reforçar a nossa discussão sobre parametrização, eu vou apresentar a solução a solução da integral pelo outro caminho, tá certo? Então, veja só, nós tínhamos o seguinte problema. Nós tínhamos um campo vetorial, então, retomando então o problema da aula anterior, eu queria calcular a integral, eu acho que é de x dy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, menos a integral de y dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui a gente viu que poderia ser colocado na forma de uma integral de um produto escalar de um certo campo f de x e y com um vetor, tipo um vetor de deslocamento dr, ao longo de uma certa curva C, onde esse nosso vetor, esse nosso campo vetorial f de x e y, ele seria dado por menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção x, mais x sobre x2 mais y2 na direção j, tá certo? E esse dr, ele era um dx na direção i mais um dy na direção j. Na verdade, o problema que nós queríamos atacar era esse aqui. Só que a gente viu que isso poderia ser mapeado na forma de uma integral de um campo vetorial desse produto escalar aqui, tá certo? Então, uma integral de linha. Integral de linha, no final das contas, sempre está associada à integral de um produto escalar. Isso às vezes não fica muito claro nos livros de cálculo, mas a verdade é que por trás daquilo ali sempre tem a integração de um campo escalar, ok? Posto isso, quais eram os caminhos em que a gente iria resolver essa integral? Eram 2 caminhos. Um desses caminhos era um caminho semicircular, que começava no ponto menos 1, 0, passava aqui no ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y, e morria aqui no ponto 1, 0. Vou chamar esse caminho aqui de caminho 1. A integral feita ao longo desse caminho 1, ou seja, a solução dessa integral ao longo do caminho 1, com a parametrização que a gente escolheu, ela deu como resultado menos π. Eu calculei o rotacional dessa força F. Esse rotacional deu 0. Implicação. Esse F aqui é um campo conservativo. Sendo campo conservativo, a integral desse campo em qualquer caminho que una esse par de pontos tem que dar o mesmo resultado. Então,
nós propusemos no enunciado um segundo caminho, onde a partícula seria deslocada em linha reta, de -1 para 0, e depois ela seria deslocada em linha reta, de -1, 0 para 0, 1, e depois de 0, 1 para 1, 0. Então temos esse primeiro caminho aqui, esse segundo caminho aqui. E se o campo for um campo conservativo, como de fato é, porque o rotacional deu 0, o fato dos campos, dos caminhos, começarem e terminarem no mesmo par de pontos, com o rotacional do campo vetorial sendo 0, vai fazer com que a integral tenha o mesmo valor independente do caminho, tá certo? Só que o que é ruim é porque você pode ter, e nesse caso teria, infinitos caminhos unindo o primeiro ao segundo ponto. Daí a importância de conhecer e saber aplicar esse critério. Calculando o rotacional do campo e mostrando que o rotacional é 0, você consegue mostrar que a integral tem o mesmo valor, qualquer que seja o caminho. Você pode, inclusive, escolher um caminho. Se você quiser, por exemplo, andar ao longo desse caminho aqui em linha reta, de -1 para 0 até 1 para 0, você vai ver que o resultado vai dar de novo menos π, porque o campo é conservativo. Então, o resultado da integral não é dependente do caminho em questão, tá certo? Então, olha só. O nosso caminho agora, ele é composto por duas retas. Você tem uma reta 1 que vai de -1, 0, ou seja, do ponto -1, 0 até o ponto 0 e 1. Depois você tem uma outra reta que vai de 0 e 1 até o ponto 1, 0. Mas por que eu preciso perceber isso? É importante você perceber isso, porque nós vamos identificar que a parametrização, a relação que a gente vai construir entre as variáveis, ela vai mudar dessa primeira reta para a segunda reta. Nós não vamos ter a mesma parametrização. O que é uma parametrização? É uma relação conveniente que você constrói entre as variáveis do seu campo vetorial para você poder eliminar, ou melhor, diminuir o número de variáveis em que a integração vai ser feita. Na segunda-feira, na aula de segunda, a parametrização circular, ela fez com que eu eliminasse as duas variáveis, o y e o x, em termos de uma variável angular e de uma radial. Mas a radial, ela já sabe até o valor, porque aqui é um círculo de raio 1, né? Daqui até aqui tem uma unidade, o caminho é circular, então sempre vai ter um raio 1. Então, a parametrização escolhida foi x igual a r vezes cosseno de θ, y igual a r seno de θ. Só que o r foi feito igual a 1. Tá certo? Tanto para essa primeira parte quanto para essa, mas é porque é a equação de um círculo. Agora, essa reta não é igual a essa segunda reta. Então, você vai precisar mudar a parametrização. Vamos ver, então, como é que a gente vai proceder na sequência. Tá certo? Então, vamos construir a parametrização, ou melhor, a relação entre y e x na primeira reta. Ora, a primeira reta é essa aqui. Você tem uma reta que passa pelos pontos -1 para x, 0 para y, e aqui 0 para x e 1 para y. A equação geral de uma reta é uma equação do tipo y igual a ax mais b. Essa é a relação que existe entre o y e o x.
Só que os valores de A e B provavelmente não serão os mesmos na primeira e na segunda reta. O B até vai ser, porque o B é o coeficiente linear, mas o A vai mudar porque o A é um coeficiente angular, né? E as inclinações dessas duas retas, elas são diferentes na primeira e na segunda situação. Aqui é 1, 0. Ora, o que você precisa para saber o A e o B? Precisa de duas informações. Você sabe que, primeiro, quando você tem o ponto P1 com coordenadas menos 1 e 0, você sabe que 0 é igual a vezes menos 1, certo? Daqui, então, você tira 0 igual a menos A mais B, portanto, A é igual a B. Então, dos seus dois parâmetros, você vai poder eliminar um, porque um é dependente do outro. Agora você vai para o segundo ponto, o ponto P2. P2 que tem coordenadas 0 para x e 1 para y. A equação é y igual a x mais b, com o y valendo 1 e o x valendo 0 para esse segundo ponto. Então, daqui você sabe que 1 é igual a vezes 0 mais b, a vezes 0 é 0. Você conclui, então, que o b tem que valer 1. Da primeira relação, como a igual a b, automaticamente você obtém que o a tem que valer 1 também. E daí? Daí que a sua relação na primeira reta, que eu vou chamar de y1, é igual a quanto? 1 vezes x, ou simplesmente x, mais 1. Mas a parametrização não consiste em trocar apenas as variáveis ou escrever uma variável em função de outra. Você também será obrigado a ter o mesmo procedimento nos diferenciais. Então, você tem um diferencial em x, tem um diferencial em y. Então, eu teria que calcular um novo diferencial dy. dy vai ser igual a dx, né? Porque o dy seria a derivada da função y em relação a x, no caso, a função y1, vezes dx. Mas derivada de y1 em relação a x é igual a 1, então isso dá simplesmente dx. Por isso, dy igual a dx. Qual é o problema que nós queremos resolver? Queremos resolver essa integral aqui, né? I é igual a integral de x vezes dy sobre x2 mais y ao quadrado menos y vezes dx sobre x2 mais y2. Com a parametrização que nós construímos, a gente vai eliminar a dependência com algumas dessas variáveis. Então, eu vou ficar com o quê? Digamos que a gente venha manter o x. X vezes integral em dy. Integral em dy. Aliás, o dy é simplesmente igual a dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que o y ao quadrado vai se transformar em x mais 1 elevado ao quadrado, porque essa é a relação entre y e x na primeira reta. Menos a integral em y, que é x mais 1, integrado em x, sobre x2 mais o y, que é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. O que é interessante é o seguinte, né? A integral de x dx sobre x2 mais esse cara ao quadrado, ela vai ser eliminada com uma dessas integrais, né? Porque a segunda parcela poderia ser quebrada em duas. Essa parte dependente de x no numerador, ela é eliminada com essa parte dependente em x no denominador. Então, veja que a parametrização me permitiu que de duas integrais sobrasse apenas uma para eu calcular. Então, agora eu tenho que calcular a integral de dx sobre x ao quadrado mais x mais 1
elevado ao quadrado. Com esse sinalzinho negativo aí, né? Para... como é que eu vou dizer? Com esse sinalzinho negativo aí, que é o resultado da diferença de integrais que a gente tinha originalmente. Transportando essa integral para o lado de cá, isso dá menos a integral de dx sobre x ao quadrado mais, eu vou abrir aquele produto notável, que vai me dar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes x, tá certo? Mais uma unidade. Ok? Isso aqui me dá menos a integral em dx sobre 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Como é que eu posso resolver essa integral? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma manipulação nesse integrando, de maneira a tornar essa integral uma integral, vamos dizer assim, uma integral tabelada, uma integral que é conhecida de todos nós, ou todos vocês já calcularam em algum momento. O ideal seria, talvez, colocar isso aqui na forma de um novo produto notável. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa integral e eu vou multiplicar o integrando por 2 e vou dividir por 2. Obviamente, eu fiz uma multiplicação por 1. O que eu ganho com isso? Tem um ganho significativo que é o seguinte. Isso me dá menos 2 vezes a integral em x sobre 4x ao quadrado mais 2x mais 2. Aliás, perdão, né? Tem uma coisinha errada aqui. X ao 4x2 mais 4x mais 2. Ocorre o seguinte. 4x ao quadrado é a mesma coisa que 2x elevado ao quadrado. Acho que não há nenhum problema nisso, né? Por sua vez, 4x é a mesma coisa que 2 vezes 2x. E 2 vezes dx é a mesma coisa que o diferencial de 2 vezes a variável x. Isso mostra para mim que talvez eu consiga fazer uma nova mudança de variáveis nesse meu problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa minha expressão e eu vou escrevê-la da seguinte maneira. Menos a integral do diferencial de 2x sobre 2x elevado ao quadrado mais 2 vezes 2x, que é meu 4x, né? Mais 2. O 2, eu vou escrever isso como sendo 1 mais 1. Obviamente, não há nenhum problema em escrever 2 dessa forma. Mas há uma sutileza por trás desse negócio, pelo seguinte. Ao fazer essas manipulações, eu ganhei um termo que é quadrado de 2x mais 2 vezes 2x mais 1. Só que 2 vezes 2x pode ser escrito como 2 vezes 1 vezes 2x. Em outras palavras, só um minutinho, por favor, eu fiz uma bobagem aqui. Em outras palavras, esse termo 2x
elevado ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 2x mais 1, essa primeira unidade que eu escrevi aqui, isso aqui poderia ser escrito como sendo 2x mais 1 elevado ao quadrado. E com isso a minha integral se transformaria na integral do diferencial de 2x sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado mais 1. Eu escrevi uma parte do meu denominador, então, na forma de um produto notável, um quadrado da soma de dois termos. Mas por que eu quis fazer isso? Eu quis fazer isso porque agora eu posso fazer uma substituição de variáveis. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu denominador e nesse denominador, aonde eu tenho o termo 2x mais 1, eu vou chamar isso de u. Claro que se eu vou fazer essa mudança no denominador, o diferencial também tem que ser trocado. Então eu teria que me perguntar quanto vale o du. O du seria o diferencial de 2x mais uma unidade. Só que 1 é uma constante, o diferencial de uma constante é 0. Isso dá simplesmente o diferencial de 2x. Em outras palavras, essa minha integral u, ela poderia ser reescrita como sendo a integral de quê? No lugar do diferencial de 2x, eu tenho o diferencial de u. 2x mais 1 nesse termo quadrático é o cara que eu chamei de u. Isso aqui é u ao quadrado, mais uma unidade. Talvez vocês não se lembrem como é que vocês vão resolver essa integral, mas isso aqui é coisa lá do cálculo 1. Essa é uma integral trigonométrica conhecida. Na verdade, essa integral ela dá um arco tangente. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, né? A integral de d∝ sobre alfa ao quadrado mais a ao quadrado, onde o a é uma constante, isso aqui dá 1 sobre a vezes o arco, cuja tangente é alfa dividido por a, para qualquer valor de a. O a, no meu caso, vale 1. Então, isso aqui me daria menos o arco, cuja tangente é u dividido por 1. 1 sobre 1 daria 1, né? Então, a minha integral, ela vai dar menos o arco, cuja tangente dá u, o u vale 2x mais 1. Então, eu voltei para a variável x agora. E ao voltar para a variável x, agora eu posso retomar o meu problema e lembrar que nessa primeira reta, o x vai de onde até onde? Veja que você trocou o seu conjunto de integrais por uma única integral em x. Então, esquece que você está em cima de uma reta. Pense na variação da variável x, porque a integral está sendo feita em x. O x começa a valer menos 1 e ele termina valendo 0 nesta reta. Então, o limite de integração que você vai impor nessa integral é de menos 1 até 0. O x começa valendo menos 1 e termina valendo 0. Isso aqui dá menos o arco, cuja tangente dá 2 vezes 0 mais 1, menos o arco, cuja tangente vale 2 vezes menos 1 mais 1. Isso dá menos o arco, cuja tangente é igual a 1, menos com menos dá mais, o arco, cuja tangente é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1 é a unidade.
Ora, qual é o arco cuja tangente é 1? É a tangente de 45 graus que dá 1. O arco cuja tangente é 1 é 45 graus. Na verdade, aqui a gente poderia expressar como π sobre 4, menos π sobre 4 radianos, por conta desse sinalzinho menos. Já o arco cuja tangente é menos 1, dá menos π sobre 4. Então, a primeira parcela dá π sobre 4, mas com um sinal negativo. A segunda é menos π sobre 4, com um sinalzinho positivo. Menos π sobre 4 com menos π sobre 4, menos π sobre 2. Essa é a medida da sua integral na primeira reta. E nós precisamos proceder agora da mesma maneira para a segunda reta. Antes que eu prossiga para a segunda parte, até esse ponto, alguém tem alguma dúvida? Kevin, Paulo, Amanda, Ingrid? Não. Tranquilo. Tranquilo? Vitor, tudo bem? Sim. Beleza. Vamos passar então para a segunda parte. Para a segunda reta. Na segunda reta, nós temos um trajeto que vai começar no ponto 0 para x e 1 para y e vai morrer no ponto 1 para x, 0 para y. Mas é outro segmento de reta. Então você precisa reconstruir a relação entre y e x. Não dá para utilizar mais a relação anterior. Você precisa construir outra. Mas por se tratar da equação de uma reta, o y é igual a vezes x mais b. Você tem um ponto P1 com coordenadas 0 e 1, tem um ponto P2 com coordenadas 1 e 0. Você vai ficar com o quê, então? No ponto P1, o y vale 1, isso é igual a vezes 0 mais b. De imediato, então, você vê que o b vai valer 1. No ponto P2, você sabe que o x vale 1 e o y vale 0. 0 é igual a vezes 1 mais b. O seu b vale 1 unidade, então o a tem que valer menos 1. Portanto, nessa segunda reta, que eu vou chamar de y2, a relação paramétrica entre y e x é y2 igual a menos x mais 1 unidade. Tá certo? Faz sentido, né? É uma reta decrescente, o y vai decrescendo com o aumento de x, tá certo? Coeficiente angular da reta negativo. Faz todo sentido encontrar uma relação como essa. Não é apenas a variável que tem que ser trocada, você tem que também mudar o diferencial. Então, dy vai ser igual a menos dx. Ou seja, o quanto você aumenta em y é um decréscimo em x. O quanto você diminui em y é um aumento em x. São incrementos em sinais contrários. Aumenta um, diminui o outro. Então, daqui nós temos o seguinte. Qual é a integral que nós desejamos resolver mesmo? É a integral de... menos dx... aliás, não, tem que pegar a integral toda de novo, daí fazer a nova substituição, né? Então, a minha integral é essa aqui. I igual a integral de x vezes dy sobre x2 mais y2 menos a integral de y dx sobre x2 mais y2. Se a gente optar por fazer a integral em x, vamos fazer a integral de x vezes
Quem é seu dy? Menos dx. Quem é o seu novo y? O y vale menos x mais 1 elevado ao quadrado. Menos o seu y menos x mais 1 integrado em x sobre x2 mais o y2 é menos x mais 1 elevado ao quadrado. Daqui, então, a gente fica com o seguinte. Isso vai dar menos a integral de x dx sobre x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado. Então, eu expandi o produto notável aqui embaixo, né? Menos x mais 1 elevado ao quadrado. É um quadrado da diferença de dois termos. Mais a integral de x dx sobre esse mesmo denominador aqui. Então, x2 mais x2 menos 2x mais 1. Dá para perceber de cara que essa integral vai ser eliminada com essa, certo? E sobra uma integral que é menos a integral de dx sobre... já indo direto ao ponto, (2x ao quadrado menos 2x mais uma unidade. É uma integral parecida com a anterior, mas você pode reparar que o sinal aqui é um sinal negativo agora, né? Talvez isso vai mudar um pouquinho a solução que a sua integral vai ter, tá certo? E talvez não, talvez a integral ela vai ser bastante parecida no final das contas. Vou utilizar o mesmo raciocínio. Para tentar construir um produto notável aqui embaixo, eu vou multiplicar esse integrando por 2 e dividir por 2. Fico, então, com menos a integral do diferencial de 2x, já me antecipando o que eu vou fazer lá na frente, sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 2. Peraí só um minutinho, a ponteira aqui perdeu a sensibilidade. Tá, vamos lá. E então vai ser menos a integral de dx sobre 4x ao quadrado menos 4x mais 2. E esse 2 aqui, para eu poder fazer um produto notável aparecer nesse denominador, ele vai ser escrito como sendo 1 mais 1. O que me permite escrever isso como sendo menos a integral em x sobre 2x elevado ao quadrado menos 2 vezes 2x mais uma unidade mais uma unidade. Isso vai dar menos a integral em dx sobre esse camarada aqui, ele pode ser escrito como sendo 2x menos 1 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, somado com uma unidade. Então, aqui eu faço 2x menos 1 ao quadrado, mais uma unidade. Continua sendo uma integral muito parecida com a anterior, porém, o resultado aqui, esse sinal intermediário agora é negativo, não é positivo como antes. Aqui, se não me engano, está faltando um 2x, né? Que eu posso incorporar aqui dentro e vai virar um diferencial de 2x. Vou fazer, então, uma mudança de variáveis, assim como eu fiz antes. Eu vou chamar o u de 2x menos 1
du vai ser igual ao diferencial de 2x, porque o diferencial de 1 é uma constante, que dá 2 vezes o diferencial de x. Então, a minha integral vai ser menos a integral de du sobre u ao quadrado mais 1. A mesma integral que nós resolvemos anteriormente. Que, de novo, vai me dar menos o arco, cuja tangente é u. Voltando para a variável x, isso dá menos o arco, cuja tangente é igual a 2x menos 1. Avaliada, aí agora vem a sua preocupação, porque essa parametrização e essa integral, elas são válidas para... Eu não sei por que a mãozinha aqui não está respondendo. Ah, respondeu. É válida para a segunda reta. Na segunda reta, você tem que olhar não para a reta em si, mas para onde o x está variando. O x está variando de 0 até 1 unidade. Ele começa valendo 0 e vai terminar valendo 1 unidade. Então, agora você faz a integral com o x indo de 0 até 1 unidade. Se você fizer isso, você fizer a avaliação da integral nos dois resultados, você vai ver que, de novo, ela vai dar menos π sobre 2. Vai dar menos π sobre 4, menos π sobre 4 outra vez. O resultado vai dar menos π sobre 2. Então, a integral ao longo daquele caminho de duas retas, vamos simbolizar dessa forma, é a integral na reta 1 mais a integral na reta 2. Na primeira reta valeu menos π sobre 2. Na segunda reta valeu menos π sobre 2. Então, a integral ao longo do caminho completo, de novo, ela vai dar menos π. E não era para ser diferente. Não era para ser diferente por conta de quê? Porque nós sabíamos que o campo era conservativo. Se o campo é conservativo, o valor da integral entre um mesmo par de pontos tem que dar sempre o mesmo resultado. Vamos fazer um caminho adicional para que vocês pensem um pouquinho. Vamos colocar um terceiro caminho, que talvez é o mais bobo. Mas eu poderia pensar qualquer caminho nesse contexto. Gente, eu não sei por que isso aqui não está. Nós tínhamos isso aqui. Primeiro eu pensei num caminho semicircular. Entre os pontos menos 1, 0 e 0 e 1, passando pelo ponto 0 para x, 1 para y. Depois, eu pensei num caminho retilíneo, que vem de menos 1 para 0, e depois de 0, 1 para 1, 0. Aqui embaixo está até errado. Aqui não é 0, 1 não, né? Aqui é 1 para x e 0 para y. Vimos que a integral dá a mesma nos dois casos. Esses dois caminhos, eles têm em comum o fato deles passarem por um ponto intermediário que é comum aos dois caminhos. Vocês podem perceber que o fato do campo ser conservativo foi tão interessante que, mesmo as integrais intermediárias, né? A integral nesse caminho aqui valeu menos π sobre 2, que vai me garantir que a integral daqui para cá vai valer menos π sobre 2 também, ao longo do semicírculo. Que aí, no caso, vai ser 1/4 de círculo, né? E depois, na segunda reta, ou no segundo quarto de círculo, também daria menos π sobre 2. Mas esses caminhos possuem esse ponto intermediário. Tentem fazer o seguinte. Digamos que a gente vá agora fazer a integral de menos 1 e 0 até 1, 0, mas passando por esse caminho aqui.
um caminho retilíneo que vem de menos 1 para 0 até, de menos 1 e 0 até 1 e 0, ao longo do eixo X. Qual é a nossa integral? Nossa integral, ela era originalmente essa aqui, né? Ela é a integral de x vezes dy sobre x2 mais y ao quadrado menos a integral de y vezes dx sobre x2 mais y ao quadrado. Como vocês construiriam uma parametrização para esse caminho aqui? O y vai ser sempre zero nesse caso aí. O y vai ser sempre zero. Sim. Concordo com você. Se o y vai ser sempre zero, nós temos um problema. Ajuda em parte. O y ser zero em todos os caminhos, melhor, em todos os pontos ao longo do caminho, me permite eliminar essa integral. Porque nesse caminho aqui não tem y. O y vale zero. Então essa integral morre, porque o valor do y está fixado. Ah, e se o y valesse 2 em todos os pontos? Então você trocaria o y por 2. Não há variação em y, é isso que nós estamos querendo dizer. Mas nesse caso, além de nós não termos variação em y, o próprio valor de y é zero. Então, beleza. Essa integral, ela vai desaparecer. O integrando é nulo. Então, nesse caso, dy seria o diferencial de uma constante que também é zero, né? o seu dy também vai ser zero. Porque o y é constante. Se o dy é zero, se não tem variação em y, e aí? A integral dá zero? Não deveria, né? Não deveria dar zero. Se dy igual a zero, a segunda integral se anula? Aliás, a segunda não, né? A primeira integral se anula? Ô Edson, Pois não? eu não sei se essa seria a resposta, mas digamos que você está integrando um produto, né? Igual você falou, né? Um produto escalar. Sim, sim. O dx e o dy, né? Como você disse, o dy, no seu caminho, ele não varia, né? Que tem Sim. a ver com o dr, né? No produto Isso. escalar. Isso. Mas o x com x ao quadrado mais y ao quadrado, ele seria da sua função que você está integrando, não? Não teria relação com isso? O fato do y não poder ser zero substituindo dentro da integral? Não, você pode substituir. Pode? Se o valor pode. Se ao longo de um certo caminho, Kevin, o valor de uma variável está fixada no integral de linha, ser sempre o mesmo valor, você pode tranquilamente substituir. Então não sei, não. Pensem nisso para a próxima aula. O que está acontecendo aqui?
Lembrando-se que nós estamos trabalhando com uma integral de linha que normalmente é resultante de um produto escalar. Nosso produto escalar seria o produto envolvendo o campo F. Esse campo tem uma componente que é menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e mais a outra componente, né, que é x sobre x2 mais y2 j. Isso faz produto escalar. Só um minutinho, por favor, cara. Com dx na direção i mais dy na direção j. Ô, Vitor, pode falar. Seria porque o dr, no caso aí dy, ele está perpendicular à função f? Como é que é? Seria porque ele está perpendicular ao dy? Não, na verdade, não é que ele está perpendicular a... Tá, pensando em termos de um produto escalar, acaba que é, né? Porque, como é que eu vou te falar, né? Se você tem o y fixado... Não, Vitor, não é não, é. De onde é que você enxergou? Eu não enxerguei, Então, me explica, por favor. De onde você enxergou essa perpendicularidade? Eu não visualizei, sério mesmo. Pra falar a verdade, até eu me convenci que não é isso também, não. Ué, peraí, mas eu tô com o Vitor nessa, cara. Se você pegar variação de y em zero, seu dr ali seria um dx, né, em i chapéu. Se você pegar o y igual a zero no f, a componente i some, você vai ter só uma componente x dividido por x ao quadrado, né, 1 sobre x em j chapéu. Então o f estaria em j e o r estaria em i chapéu. Tá, tudo bem. Tudo bem. Mas você essa fala... integral tem que dar zero? Como é que é? Essa integral, ela realmente vai dar menos π ou ela vai dar zero mesmo? Bom, eu estou esperando que ela dê menos π. Nós não calculamos o rotacional do campo? Sim. O rotacional do campo não deu conservativo? Deu. Não deu nulo? Se o rotacional é nulo, qualquer caminho que una um mesmo par de pontos tem que resultar para a gente o mesmo valor da integral. Eu estou pensando que talvez tenha uma exceção, porque a gente não chegou a ver a demonstração, né? Se tem alguma exceção, que o produto escalar não pode dar zero, alguma coisa assim. Não. Então, eu queria que vocês pensassem o que está acontecendo aqui, do porquê essa integral ao longo desse caminho está dando zero, sendo que, em tese, ela teria que dar menos π. Porque é isso que acontece, né? Se o campo for conservativo, a integral ao longo desse caminho aqui tem que dar menos π, a integral ao longo desse caminho tem que dar menos π, mas a existência do ponto intermediário é simplesmente assim, é um detalhe do problema. Um detalhe. Não era necessário, realmente não era necessário, que houvesse esse ponto intermediário comum aos dois caminhos. Os caminhos, eles precisam começar e terminar no mesmo ponto. Certo? E esse caminho começa e termina no mesmo ponto que esses dois anteriores. Então, o que está acontecendo aí que está fazendo com que a integral se anule ao longo desse caminho? Mas ela não se anula ao longo desse e nem ao longo do caminho circular. Pensem nisso para a próxima aula. Vê se vocês conseguem me trazer uma justificativa do porquê que isso está acontecendo. Tem algum mistério nessa integral ao longo desse caminho. Tem algum aspecto que eu estou omitindo propositalmente para que vocês pensem a respeito. Então, eu quero que vocês pensem nisso ao longo desse terceiro caminho, tá certo? Mas que
é esperado que a integral ao longo desse caminho, em princípio, também dê menos π. Isso com certeza é. O rotacional do campo se anular significa que a integral tem que dar zero, tem que dar o mesmo resultado, independente do caminho percorrido. Não é necessário que haja pontos intermediários comuns. Por isso que eu disse, isso é apenas um detalhe nesse problema. É absolutamente um detalhe. Não é realmente relevante. Tá certo? Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso para a próxima aula, porque eu gostaria de introduzir um novo assunto, para a gente já quase encerrar esse assunto sobre cálculo vetorial. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o teorema de Green no plano. Na verdade, o teorema de Green no plano, ele acaba que tem uma conexão muito, mas muito forte com o teorema de Stokes, que nós esboçamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre ele na aula de segunda-feira dessa semana. Mas é um caso particular tão importante que ele costuma ser colocado como um teorema particular do cálculo vetorial. Vejam só, nós sabemos o seguinte, lá no cálculo 1 vocês aprenderam um teorema muito importante, que é o chamado teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele garante para você o seguinte: se você vai fazer entre dois pontos A e B ao longo do eixo X, se você quer fazer a integral da derivada de uma função f, que dependa dessa variável x, em relação a x, integrada em x, com o x indo de A até B, é o teorema fundamental do cálculo que garante para você que a derivação e a integração são duas operações inversas, uma em relação à outra. Então, nós sabemos que a integral da derivada de uma função dá como resultado a própria função. Entre esse ponto A e o ponto B, isso aqui vai ser uma integral definida, isso aqui dá a função avaliada no ponto B menos a função avaliada no seu ponto A. Nenhuma novidade até aí. Mas a gente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo, alguma coisa do teorema fundamental do cálculo, para tentar nos dar uma prova ainda que um pouco mais simplificada do teorema de Green no plano. Eu digo uma prova mais simplificada porque, como é que eu vou falar? Eu vou pensar numa área, numa região planar, mas eu não vou pensar numa área de formato muito complicado ou de formato qualquer. Por simplicidade, eu vou imaginar um formato retangular, mas o resultado ele pode ser estendido para áreas de qualquer formato, tá certo? Então, olha só, eu vou considerar uma generalização desse teorema para o plano, para 2 e 3 dimensões. Eu posso considerar, então, generalizações de tal teorema para 2 e 3 dimensões. Eu vou chamar esse teorema a partir de agora de TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. E, inicialmente, eu vou trabalhar no caso bidimensional, no caso planar. E aí eu vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar duas funções. Eu vou imaginar uma primeira função A, que pode depender de duas coordenadas, x e y, e uma outra função B,
também dependente das mesmas variáveis x e y. Vou fazer uma exigência a respeito dessas duas funções. Eu vou admitir que elas tenham primeiras derivadas contínuas. Então, a a de xy e a b de xy, elas possuem primeiras derivadas bem definidas. Mais tarde vai ficar um pouquinho mais claro o porquê dessa exigência. Por que a gente tem que exigir a existência dessas primeiras derivadas. Então, em todos os pontos do plano que a gente vai estudar, essas nossas funções vão ter derivadas bem definidas. E aí vem a simplificação que eu vou tentar utilizar nessa minha demonstração. Ao invés de imaginar uma região planar de formato arbitrário, como eu costumo fazer, por simplicidade eu vou imaginar uma região retangular. Eu vou calcular uma integral de linha particular ao longo de um certo retângulo. Então, por simplicidade, nós vamos calcular a integral de linha dessa função aqui. Eu vou tomar a integral de uma derivada, por exemplo, da função b de x e y em relação a x. Sobre um retângulo de área S. Ora, então eu vou imaginar uma região retangular certo? Um retângulozinho como esse aqui, no plano XY, e eu vou tentar calcular, ou esboçar, né, a integral da derivada dessa função em cima dessa região. Então, é uma integral de linha que a gente vai fazer. Digamos que a linha que define esse retângulo de área S seja percorrida aqui no sentido anti-horário. Aliás, não é nem uma integral de linha, não. No primeiro momento é uma integral dupla. É uma integral de superfície, na verdade. Eu vou relacionar isso com uma integral de linha, no final das contas. Mas é uma integral de superfície. Então, eu vou calcular uma integral, que é a integral ao longo desse meu retângulo. Então, eu tenho que integrar tanto em x quanto em y, da derivada de b de x e y em relação a x, integrado tanto em x quanto em y. Ora, aqui eu tenho que pensar que nós vamos colocar limites de integração nessas duas variáveis. Então, digamos que o y varie entre um certo valor c e um certo valor d. E o x vai variar entre um certo valor a e um certo valor b. Então, o x vai ter limites de integração indo de a até b. O y vai ter limites de integração que vão de c até d. Tá certo? Ora, essas integrais elas estão aninhadas, né? Uma dentro da outra. Como que a gente vai resolver essa integral? Vamos levar em conta essa variação que a gente possui, né? Então, olha só. Eu vou integrar essa minha função e eu vou utilizar o teorema fundamental do cálculo que nós relembramos agora há pouco.
Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar a integral de C até D. E se você pensar na integral feita em x, você está integrando a derivada de B em relação a x na variável x. Quando você integra a derivada, você resgata a própria função. Então, isso aqui vai lhe dar como resultado a própria função b de x e y, de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Só que com o x variando entre a e b. Então, isso aqui vem... Hoje está difícil, viu? Com o x indo de A até B. É o resultado da integral da derivada, da integral feita em relação a x. E isso, na sequência, tem que ser integrado em y. Ora, isso dá a integral de C para D do quê? A função B avaliada entre A e B vai dar a função B no ponto x igual a B, y, menos a mesma função B, mas avaliada no ponto inicial A, em y. E isso tudo na sequência tem que ser integrado em y. Eu vou chamar essa minha relação aqui de relação 1. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu calculei essa integral de superfície e agora eu vou calcular uma integral de linha dessa função b de xy. Então vejam que antes eu calculei a integral de superfície, né, da derivada de b de x e y em relação a x. Eu vou calcular uma outra integral agora. Agora eu vou calcular essa integral. Aí agora sim uma integral de linha. A integral num caminho fechado de b de x e y na variável y. Isso também vai ser feita no sentido, essa integral ela vai ser feita no sentido anti-horário. Certo? Ora, vamos desenhar o nosso caminho outra vez. Na hora que a gente desenha o... Perdão. Na hora que a gente desenha... Que porcaria, viu? Na hora que a gente desenha o nosso caminho, você tem um caminho, uma linha retangular. E seguramente você pode falar o seguinte: o que acontece com o y ao longo das duas linhas horizontais? Aqui eu tenho o valor C. Aqui eu tenho o valor D, se eu não estou enganado. Aqui A. Aqui B. X e Y. A integral da função b de x e y em relação a y, ela pode ser pensada como uma integral quebrada em 4 parcelas. Você vai ter uma integral feita ao longo desse caminho que eu vou chamar de 1, mais uma integral feita ao longo desse caminho 2, mais uma integral feita ao longo desse caminho 3, mais uma integral feita ao longo desse caminho 4. Então, aqui daria a integral de b de x e y dy feita no caminho 1. Mais a integral de b de x e y dy
feita ao longo do caminho 2, esse caminho ascendente aqui. Mais a integral no caminho 3 de b de x e y dy, mais a integral no seu caminho 4 de b de x e y dy. Mas olhem bem para o formato da figura. A figura é retangular. Quanto dá a integral dessa função b ao longo do caminho 1? No caminho 1, o valor do y, que é a minha variável de integração, está fixado. Ele é constante. De maneira parecida com o que a gente viu no exemplo agora há pouco. Então, o dy vale 0 ao longo desse caminho. Então, a integral dessa função nesse caminho em que o y não varia, essa integral vai dar 0. E a mesma coisa aqui no caminho 3. Essa integral vai dar 0, porque aqui também o dy é 0. Não há variação na variável y, então não tem como integrar. Tá certo? O y está mantido fixo em um ponto. Ora, só um minutinho, por favor. Deixa eu limpar a minha mesa aqui, porque a sensibilidade está muito baixa, tá doido? Vamos ver se agora vai. Não, acho que é a ponta mesmo. Então, a integral de linha de b de x e y dy, ela vai se resumir à integral realizada ao longo do caminho 2 de b de xy dy, é aquele caminho ascendente, né? Mais a integral feita no sentido contrário. Integral no caminho 4 de b de x e y dy. Tá certo? Ora, o que nós podemos afirmar a respeito dessa integral no final das contas? Essas integrais, deixa eu só corrigir isso aqui, por favor, só um minutinho. Ficou feito da vida aqui, só um instante. Então, aqui o caminho 4 e aqui dy. O que nós podemos afirmar a respeito do caminho 2 e do caminho 4? Ora, nós podemos afirmar o seguinte. Quando você toma o caminho de integração novamente e presta atenção no caminho 2 e no caminho 4, você está integrando na variável y. Mas apesar da integração ser feita em y, você consegue perceber o que vai acontecer com a variável x. No caminho 2, no pedaço do seu retângulo marcado pelo caminho 2, o x é fixado no valor b. Já no caminho, no trecho 4, no pedaço do retângulo marcado por 4, o x é fixado em a. Então, essa integral aqui, ela poderia ser escrita da seguinte maneira. Isso dá a integral no caminho 2 da sua função b com o x valendo b e o y variando, mais a integral da sua função b ao longo do caminho 4 com o x novamente fixado. Porém, agora o x vale a. A de y dy. Ok? Apenas um detalhe. Os limites de integração, se você observar nessas duas integrais, eles terão orientações contrárias. Veja só. Vou tirar esse símbolo que identifica o número da integral. Vou tirar esse 2 e esse 4 aqui.
pelo seguinte. A integral feita no caminho 2 é aquela em que o y começa valendo c e termina valendo d. Ele vai de c para d. Limite, então, inferior da integral, primeira integral, é c, e o da segunda integral é d. Quando você vai para a segunda integral, que não se anulou, né, você começa com o y valendo d e termina com ele valendo c. Então, agora a integral é feita de um y inicial igual a d até um y final igual a c. Reparem, então, que são os mesmos limites de integração, mas na ordem trocada. E você sabe que quando você inverte os limites de integração de uma integral, você troca o sinal da integral. Isso me permitiria fazer uma manipulação nessa segunda parcela. Isso aqui pode ser reescrito como a integral de c até d da sua função b, do ponto b, x igual a b, integrada em y, menos, eu vou inverter o limite de integração, ao invés de fazer a integral de d para c, eu vou fazer a integral de c para d, da sua função b no ponto x igual a a, integrada em y. Para que essa manipulação? Essa manipulação foi feita para que eu tenha a integral, ou melhor, as duas integrais integradas na mesma variável e com a variável sujeita ao mesmo limite de integração. Então, eu posso resumir isso aqui numa integral só. Isso vai ser a integral de c até d da função b no ponto bzinho y menos a sua função b no ponto azinho y, tudo isso integrado em y. Esse seria o resultado da sua integral de linha nesse retângulo da função b de xy dy. Provavelmente, a gente até faça algo parecido com a nossa função a. Mas vamos recapitular qual foi o resultado da integral de superfície que nós obtivemos agora há pouco. Quando eu fiz a integral numa superfície, a integral de superfície da derivada de b em relação a x, com o x indo de a a b e o y indo de c a d, olha o resultado que ela me deu. Ela deu o resultado da integral de linha que eu acabei de obter. Então, é verdade que o resultado está sendo obtido numa curva particular, porque eu escolhi uma curva retangular no plano, mas como eu disse, o resultado ele pode ser generalizado para uma curva de formato qualquer. O importante é que você calculou a integral dessa derivada, que eu chamei de resultado 1, e esse resultado agora da minha integral de linha, eu vou chamar de resultado 2. E eu posso igualar esses dois resultados. Isso é que é importante nessa primeira parte da demonstração. Então, nós temos, então, o seguinte. Eu tenho que a integral de superfície, né, que é a integral dupla da derivada de b de x e y em relação a x, integrada em x e integrada em y, para ser uma integral dupla no plano xy, isso aqui me deu como resultado a integral de linha naquela região retangular de b de xy integrado em y. E isso aqui me deu como resultado esse negócio aqui. A integral de c até d de bzão de by
menos Bzão de AY integrado em Y. Certo? Então, esse resultado foi obtido na integral de superfície por meio do teorema fundamental do cálculo, e na integral de linha ele foi obtido pela análise do caminho que foi percorrido ao longo da integração. Mas nós estamos mostrando que essas duas integrais, elas são iguais. E isso é extremamente importante, tá certo? Eu vou fazer algo parecido agora para o caminho A. Vou pegar o caminho, ou melhor, para a função A. Eu tinha suposto duas funções no plano. Eu vou fazer algo parecido para a minha função A. Então, de forma similar para a minha função A, que depende da coordenada x e da coordenada y, eu também vou realizar uma integral de superfície dessa minha função. É a integral da derivada da função A de xy, só que essa função ela vai ser derivada agora em relação a y, integrada em x, integrada em y. Então, repare que as derivadas não estão sendo tomadas em relação à mesma variável. A função que eu chamei de b, eu derivei em relação a x, a que eu chamei de a, derivei em relação a y. Por quê? Foi a escolha que eu fiz. Eu poderia ter derivado o b em relação a x. Aí eu teria que derivar, aliás, o b em relação a y. Aí eu teria que derivar o a em relação a x. Tá certo? No final, isso vai fazer muito sentido para a gente. Porque eu vou fazer uma conexão com algo que nós vimos na última aula e que tem a ver com o rotacional de um campo vetorial. Mas vamos aguardar isso por enquanto. Se você faz isso, né? Ora, a integral da derivada de uma função, né? Ela lhe dá como resultado a função avaliada nos pontos extremos do caminho. Se você derivou em relação a y, isso aqui vai te dar, então, agora, a integral em x, feita em relação... Isso aqui vai dar integral da derivada da função da própria função, né? Então, vai dar o a avaliado em x e com o y igual a d, porque o y originalmente ele ia de c até d, então é a função avaliada no limite superior, que é d, menos a função avaliada no limite inferior, e no caso da coordenada y, o limite inferior é c. Isso teria que ser integrado em x. Tá certo? Vamos fazer o cálculo da integral de linha da nossa função a ao longo desse retângulo. Então, vamos calcular a integral de linha dessa função a de x e y. Nós vamos calcular a integral dela de linha em x. A outra foi calculada em y, agora eu calculo a integral em x. Se eu calcular a integral de linha de a de x e y na variável x, eu vou ter que levar em conta o mesmo raciocínio que eu utilizei agora há pouco. Eu vou ter que pegar aquele caminho retangular desenhando o caminho aqui novamente.
Aqui o x vale inicialmente A, depois vale B. O y vale inicialmente C, depois vale D. Integração realizada no sentido anti-horário também. Só que a gente vai ter que fazer a mesma análise, né? Isso aqui seria a integral feita no caminho 1, com a integral feita no caminho 2, com a integral feita em 3, com a integral feita em 4. Mas o que vai acontecer com a integral da função A, feita na variável x, ao longo dos caminhos 4 e 2? Isso aqui vai dar a integral em 1 dx, mais a integral no caminho 2 dx. Ô, ponteira, me ajuda aí. Mais a integral no caminho 3 dx, mais a integral no caminho 4 dx. Então, aqui é na parcela 4. Tem que subir isso aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Mas o que vai acontecer com a integral dessa função feita em x nos caminhos 2 e 4? O x varia no caminho 2? Não. Não. E no 4? Também não. Locais aonde a variável de integração não varia são locais onde a integral é zero. Então, eu não vou ter a integral no caminho 2, ela vai dar zero, e eu também não vou ter a integral no caminho 4, ela também vai dar zero. Aí vai sobrar a integral no caminho 1. A integral no caminho 1, ela é feita num local onde o y está fixado no valor c. Então, isso aqui daria a integral da função a, dependendo na coordenada x, com o y tomado em c. Integrado em qual variável? X. Mais a integral no caminho 4, aonde o x vale d. A integral do a, dependendo da variável x, e com o y agora fixado em d. dx. Como antes, a análise dessa figura mostra para a gente que os limites de integração dessas duas integrais são os mesmos, mas a ordem está sendo feita no sentido contrário. Enquanto no caminho 1 você faz a integral do x indo de A para B, no caminho 3 você faz com o x começando em B e indo para A. Nós vamos fazer o mesmo raciocínio de antes. Nós vamos inverter esse limite de integração para que nós tenhamos unicamente a integral de A até B. E aí, para eu ter a integral de A até B, eu tenho que trocar o sinal dessa parcela, né? Isso aqui vai dar menos a integral vai dar menos a integral de A até B de A de x, y igual a D. Porque aqui o limite está de B para A. E eu quero colocar tudo de A para B para colocar tudo no mesmo integrando. Então, isso aqui vai dar integral de A até B da sua função A na variável x, com o y fixado em C, integrado em dx, menos a sua função A com o x variável e o y fixado em D, dx. Essa é a integral que nós temos, a integral de linha, ao longo desse retângulo, para essa nossa função A. Mas o mais importante é, agora, fazer o seguinte. Eu vou chamar esse resultado aqui de resultado 4, porque eu quero comparar esse resultado com a minha integral de superfície. E isso aqui é meu resultado que eu vou chamar de 3.
vocês vão poder perceber que a integral de superfície deu o mesmo resultado que a integral de linha, a menos de um detalhe, a menos de um sinal. Porque ali a primeira parcela era y igual a c na integral de linha, e a segunda parcela é em y igual a d. E aqui está trocado. Então, o sinal dessas duas integrais está dando trocado. Mas isso não é problema. O que nós estamos mostrando é o seguinte. Se você acompanhar a conta com calma, o que você vai perceber é que a integral de superfície da derivada da sua função a de x e y feita em relação a x, integrada em x, integrada em y, só conferir se derivada em y, na verdade. Então, aqui, ao invés de x era y. A integral da derivada de a em relação a y, integrada em x e em y, ela está dando menos a integral de linha naquele retângulo, mas não precisa ser um retângulo, pode ser uma trajetória qualquer, da sua função a de x e y integrada em relação a x. Então, nós estamos associando duas integrais de superfície com duas integrais de linha distintas. Vamos verificar, então, aonde é que a gente vai chegar no final das contas. Tá certo? Nós vamos agora juntar esses resultados. Eu vou chamar esse resultado aqui de resultado 2 estrela. E o primeiro resultado para a integral de superfície com integral de linha que eu tinha, eu vou chamar de resultado 1 estrela. Eu vou juntar esses caras agora, tá certo? Eu vou subtrair esses resultados, tá certo? Vejam o que vai acontecer. Vou pegar o resultado, fazer 1 estrela menos 2 estrela. 1 estrela é o quê? É a integral de b de x e y, integral de linha de b de x e y, feita em relação a y, certo? E isso vai ser subtraído de 1 estrela. Então, vou subtrair integral de linha de integral de linha. Então, agora vai dar mais, porque é uma subtração, né? Mais a integral de linha de a de x e y dx. E isso vai ser igual a quê? A diferença das integrais de superfície que nós calculamos. Então, isso deu a integral de superfície do resultado estrela é a derivada de b em relação a x, b de xy em relação a x, menos a derivada do a de xy em relação a y, integradas em x e em y. Esse resultado é o resultado que nós conhecemos como teorema de Green no plano. Apenas só um detalhe. Não, tá certo. É isso mesmo. Isso aqui é o que a gente chama de teorema de Green no plano. E vamos ver no final das contas o que significa esse resultado. Nós calculamos a integral de linha de duas funções, certo? E nós estamos associando essas integrais de linha com as integrais de superfície das derivadas dessas funções. Então, de uma maneira geral, a gente vai ter isso aqui. Se eu tenho duas funções
A e B, dependentes de duas variáveis x e y no plano, a integral de A de x, y, dx, mais B de x e y, dy, se transforma numa integral de superfície da derivada desta que foi integrada em y em relação a x. Então, isso dá a derivada de b em relação a x menos a derivada de a em relação a y. dx, dy. Mas é mais interessante enxergar isso do ponto de vista de um campo vetorial, principalmente do lado esquerdo, na sua integral de linha. A integral de linha, ela sempre está associada com uma integral de um produto escalar que envolve um certo vetor dr no plano e um certo campo vetorial. Eu vou então fazer o seguinte: se eu vou definir um campo vetorial, digamos que eu tenha esse campo vetorial aqui, um campo vetorial f, dependendo de uma variável x e uma variável y, tal que eu tenha uma componente a de xy na direção i, mais uma componente b de xy na direção j. Isso aqui está fazendo produto escalar com um certo vetor dr, que é igual a um dx na direção i, mais um dy na direção j. Essa integral de linha que está aparecendo aqui no meu teorema de Green, na expressão do teorema de Green no plano, ela pode ser escrita, portanto, na forma de um produto escalar. Então, essa integral de a de xy dx mais b de x e y dy, ela poderia ser expressa como a integral de linha do produto escalar de f com r, com dr. Então, as funções a de xy e b de xy, que eu tinha tirado do sovaco em algum momento, parecia que era uma invenção da minha cabeça, na verdade, elas estão sendo entendidas nesse momento como duas componentes de um campo vetorial bidimensional. E eu estou dizendo que a integral de linha desse campo vetorial bidimensional guarda relação com uma integral de superfície desse campo. Só não é uma integral qualquer. É uma integral de superfície da derivada de b em relação a x menos a derivada de a em relação a y, integrada em x e integrada em y. Isso é o teorema de Green no plano. Mas isso ainda pode ser escrito de uma maneira até mais bonitinha, por conta do seguinte: uma vez que você tem uma integral de linha de um campo vetorial, eu fiz um esboço, não foi exatamente uma prova na aula de segunda-feira, mas eu fiz um esboço que associou a integral de linha de um campo vetorial com a integral do rotacional desse campo vetorial. Vamos verificar se isso se verifica aqui, em particular. Vamos então calcular o rotacional de F. Ora, eu supus que o seu campo vetorial tem essa forma, né? Tem uma componente dada por uma função
A de xy na direção i, mais uma componente representada por uma função b, um b de x e y na direção j. Nós estamos tentando calcular o rotacional dessa nossa função f. Nós pretendemos calcular o rotacional dessa nossa função f. Para ser pragmático, vamos colocar isso na forma de um determinante. Isso aqui seria igual a vetor unitário i, vetor unitário j, vetor unitário k, componentes do operador nabla, na segunda linha, del x, del y, del z. E na segunda linha, aliás, na terceira linha, as componentes do seu vetor f. A de xy, nesse elemento, b de x e y, aqui neste elemento, e aqui na terceira linha, terceira coluna, 0. Porque como o campo é planar, né, ele só tem componentes em duas direções espaciais. Não tem componente na direção z. Não à toa, as duas funções dependem apenas de x e y. Elas não dependem de z. Mas não é por isso, não é porque o campo não é espacial, é um campo bidimensional, que ele não vai ter rotacional. Tem rotacional, sim, tá certo? Só que vai ser um rotacional bidimensional apenas. Ora, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar, se você fizer o cálculo desse produto vetorial, do nabla com f, do rotacional de f, vamos tentar, por exemplo, eliminar a primeira linha e a terceira coluna para explorar esse zero que tem aqui, certo? Isso vai ser o quê? I vezes... aliás, não tem jeito, não. I vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, primeira linha, primeira coluna, certo? Do seguinte subdeterminante. Derivada de B em relação a X. Então, derivada em relação a X, derivada em relação a Y. Aqui eu fico com A, e aqui eu fico com B. Não vou colocar as variáveis não para ir mais direto ao ponto. Mais J vezes menos 1 elevado à primeira linha, segunda coluna, vezes o seguinte subdeterminante. Eliminou a primeira linha, segunda coluna, você vai ter derivada em relação a X, derivada em relação a Z, sobrou a primeira linha, sobrou a primeira coluna, segunda coluna, aqui você vai ter 0 para esse elemento, e aqui você vai ter A de X e Y. Mas nesse determinante aqui, é imediato ver o que vai acontecer, né? Aliás, aqui o primeiro determinante está até errado, viu, gente? Em razão do seguinte, quando eu eliminei a primeira linha, a primeira coluna, eu teria que calcular um determinante onde eu tenho derivada em relação a Y, nessa parcela, derivada em relação a Z, nessa parcela, B, nessa parcela, e 0 nessa parcela aqui. Tá certo? Então, vocês poderiam ter me chamado a atenção. Esse determinante está errado, tá certo? Esse aqui está certinho. E aí vem a última componente, que é a K. K vezes menos 1 elevado a 1 mais 3, ou seja, você vai eliminar a primeira linha e a terceira coluna, aonde vão te sobrar derivada em relação a x, sua função a, derivada em relação a y, e aí aqui a sua função b. Funções aqui dependentes de x e y. Para ir direto ao ponto, o que vai acontecer com esse primeiro subdeterminante? É um determinante de uma matriz 2 por 2. Você vai atuar com a diagonal principal e a diagonal secundária. Na diagonal principal, você vai derivar 0. Derivada de 0 é 0. Aí você vai derivar B em relação a Z, na diagonal secundária. Mas o B só depende de x e y. Então, esse determinante vai zerar. No segundo subdeterminante,
Pega a diagonal principal. Derivada de 0 em relação a x. 0. Pega a derivada e atue com ela em cima da função a. Derivada de a de x e y em relação a z. Mas a derivada é feita em relação a z. E a sua função só depende de x e y. Então, esse subdeterminante também é 0. Só vai sobrar, portanto, a componente k. Menos 1 elevado a 1 mais 3 é menos 1 elevado a quarta, que é 1. Isso dá k, que multiplica derivada de b de x e y em relação a x, menos a derivada de a de x e y em relação a y. Em outras palavras, a menos de um vetor unitário, isso aqui é o rotacional do seu campo vetorial. Como que nós vamos fazer isso se transformar no produto vetorial? Vamos pensar geometricamente o que vai acontecer. Vejam bem, vamos pensar em 3 dimensões agora. Não pensemos em 2 dimensões mais não. Vou abrir mais uma página aqui. Olha só. Eu vou colocar 3 eixos agora. Para colocar os 3 vetores unitários, I, J e K. A sua integração, na verdade, ela estava sendo feita numa região planar, aqui no seu plano XY. Ela estava sendo feita aqui. Você assumiu uma região retangular no plano XY, tá certo? Digamos que a sua integral tenha sido feita nesse sentido aqui. Certo? Vamos colocar os nossos vetores unitários. Os nossos vetores unitários são o I para x, o J para o Y e o K para o eixo Z. Na aula passada, quando eu esbocei a prova do Teorema de Stokes, né, meio que uma prova qualitativa do Teorema de Stokes, eu defini a noção de segmento de área, elemento de área orientado. Ou seja, eu peguei uma superfície, dividi essa superfície em elementos de área, é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou imaginar isso aqui, esse meu retângulo, formado por pequenos elementos de área. Aqui um elemento de área retangular, então eu posso imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um segmento de tamanho dx e aqui um segmento de tamanho dy. Ora, como é que você vai calcular a área desse elemento? A área desse elemento, que eu vou chamar de ds, é igual a dx vezes dy, é a área de um retângulo. Mas como que você vai definir esse elemento de área como uma área vetorial? Você precisa colocar um vetor unitário normal a essa área. Um vetor unitário que faça 90 graus com essa área, que eu vou chamar de N chapéu. Nessa nossa versão simplificada da prova, o N chapéu vai se confundir com o K chapéu. Ele é igual ao K chapéu. Porque a área planar, ela está aqui no plano XY. Um vetor normal e unitário perpendicular à sua área é o K chapéu. Ele é paralelo ele é paralelo a esse vetor aqui. Então, eu poderia transpô-lo para cá tranquilamente. Certo? Então, eu poderia dizer que esse nosso elemento de área ds, escrito como um vetor, ele seria igual a K chapéu multiplicando dx dy.
Quando você olha o resultado do seu rotacional, o seu rotacional apontou na direção K. Então você fica com o seguinte: o rotacional desse seu vetor F, ele é igual a K chapéu, derivada de B em relação a X, menos a derivada de A em relação a Y. Onde o A e o B são as duas componentes do seu campo vetorial. Mas olha o seguinte, o A é a componente associada à direção X. Ela acompanha o vetor I, e ela foi derivada em relação a Y. O B é a componente associada à direção J. E ela foi derivada em relação a X. Típico do que acontece em um rotacional. Você pega uma componente e deriva em relação à direção perpendicular a ela. É sempre assim no rotacional. O que você obteve no teorema de Green? Você tinha uma integral de superfície que era essa aqui. A sua integral de superfície era a integral da derivada de B em relação a X menos a derivada de A em relação a Y, integrada em X e integrada em Y. Isso aqui era igual a uma integral de linha do seu campo vetorial ao longo daquele caminho, que no caso é o caminho retangular. Reparem que nesse momento eu tenho o produto, na minha integral de superfície, de dx dy com a componente do rotacional de f. Como é que eu posso escrever isso na forma de um produto entre vetores? Posso escrever isso na forma do seguinte produto escalar. Isso aqui me dá a integral de superfície da derivada de B em relação a X menos a derivada de A de X e Y em relação a Y na direção K. Quando eu coloco o vetor unitário, isso aqui agora se transformou no rotacional do campo F. Mas claro que se eu transformei isso aqui num vetor, o elemento de área tem que ser transformado num vetor também. Aí esse K vai fazer produto escalar com o vetor K, o unitário K, que define a orientação da sua área. K chapéu dx dy. Essa primeira parcela aqui do produto escalar é, na verdade, o rotacional de F, certo? Então, você tem o rotacional de F fazendo produto escalar com o vetor elemento de área ds. E aí, com isso, a gente tem que a integral de linha do seu campo vetorial ao longo da linha que limita a área S, que eu estou chamando de C, é igual à integral de superfície do rotacional de F dentro daquela superfície. Certo? Isso aqui, na verdade, é teorema de Stokes, que nós discutimos em linhas gerais na aula de segunda-feira. Mas quando ele é tomado numa região planar, ele ganha o nome de teorema de Green no plano. Então, o teorema de Green no plano apenas é um caso particular do teorema de Stokes. E aí vem aquela mesma interpretação que eu tinha dado na aula de segunda-feira. Você pega o rotacional em todos os elementos de área dentro da superfície, soma os rotacionais, e isso equivale a integrar o seu campo vetorial apenas na borda da linha que limita a superfície. Foi o que nós tínhamos discutido na aula de segunda-feira. Mas sobra essa coisa interessante que é isso, né? Concluir que o teorema de Green no plano
é um caso particular do teorema de Stokes. Depois vai ter o caso mais geral do teorema de Green, ou teorema da divergência, né? Mas aí já é um outro teorema, porque envolve a divergência de um campo vetorial. Não envolve o rotacional desse campo vetorial. É outro teorema, né? Isso aí a gente deve ver na próxima aula. Mas é importante perceber isso. O que a gente chama de teorema de Green no plano, na verdade, é o teorema de Stokes. É um caso particular do teorema de Stokes. Ok? Com isso, então, eu encerro essa demonstração. Tá certo? E aí, com isso, a gente também encerra a gravação dessa aula de hoje. Ok? Então, passando para essa parte final da aula, né? O horário já está um pouquinho avançado, mas de qualquer maneira, gostaria de perguntar para você se existe alguma parte que vocês gostariam de perguntar